Sou uma frequentadora do Obreiros, uma noitezinha de frio aí para a gente se aquecer no calor do coração e das palavras da Daniela. Gente, eu vou aos recados dos Obreiros, 8 horas já, né? Na semana que vem, nós teremos a Fernanda falando do capítulo 22, falando não separais o que Deus juntou, né? Capítulo 22, não separais o que Deus juntou, e a partir do divórcio. E aí vamos aos recados e aos eventos que o centro promove, mesmo com as reuniões, algumas atividades continuam presenciais, com todo o cuidado, com todo o controle aí da pandemia. Nós temos o preparo de alimentos aos finais de semana, aos sábados e domingos. Tem a turma da sopa, tem a turma do macarrão, onde são preparados os alimentos. E aí a gente conta sempre com a participação de quem quiser chegar para nos ajudar, ou financeiramente, ou presencialmente, com apoio e com preparo, mão de obra, o que estiver disponível e o que quiser ajudar. Nós também temos, dentro desses preparos, né, a gente está com uma formação agora de novos grupos que estão formando cestas básicas por conta das dificuldades de muita gente, né, o aumento de pessoas desempregadas e passando fome. Nós estamos com a distribuição das cestas básicas. Nós estamos colocando para vocês no chat os detalhes dessa distribuição. Quem quiser colaborar ou financeiramente, ou com apoio, ou levando algum alimento até o centro, isso é bem bacana. Também tem as mídias sociais, onde a gente consegue colocar ali e mostrar um pouquinho do trabalho do Obreiros para quem quiser conhecer. Então, quem quiser colaborar, seja de forma física, seja com alimento, seja com trabalho, o que quiser, tá bom? É sempre bem-vindo. Nós também temos o bazar, né, aos sábados de manhã, está funcionando com uma restrição, com todos os cuidados que a Joyce opera. E também temos a evangelização infantil. Então, quem tiver crianças ou tiver familiares que queiram participar, tem a professora Débora que nos ajuda e nos apoia bastante. Ela faz uma evangelização muito bacana com as crianças, e aí é muito bacana, assim, para a turminha que participa. Eu acho que a princípio é isso. Agora nós vamos fazer a leitura do sinal verde, gente, para a gente poder sintonizar, a gente entrar na vibração e na sintonia, tá bom? Hoje eu tenho uma participante aqui que vai me ajudar aqui de casa, tá bom? Veja, o áudio tá bom, Dalmiro? Tá tudo ok? Tá bom? Vocês estão escutando bem? Perfeito. Então vamos lá. Saudações. Toda saudação deve basear-se em pensamentos de paz e alegria. Pense no seu contentamento quando alguém lhe endereça palavras de afeto e simpatia, e faça o mesmo para com os outros. Mobilize o capital do sorriso e observará que semelhante investimento lhe trará precioso rendimento de colaboração e felicidade. Uma frase de bondade e compreensão opera prodígios na construção do Egito. Auxilie-o aos familiares com a sua palavra de entendimento e esperança. Se você tem qualquer mágoa remanescendo da véspera, comece o dia à maneira do sol, esquecendo a sombra e brilhando de novo. Obrigada. Essa foi a colaboração da Luna com a gente, tá, gente? Para nossa noite. Obrigada. Gente, então vamos fazer a nossa prece inicial, a gente sintonizar o Mestre Jesus, a gente sintonizar um pouquinho desse ambiente, desse time, desse grupo que está aqui reunido, em nome do Pai. Que a gente feche os nossos olhos e possamos elevar os nossos pensamentos a mais alta vibração espiritual, que podemos estar conectados
e reunidos para aprendermos um pouquinho, para trocar experiências, para melhorar um pouquinho o nosso dia, o dia daqueles que estão à nossa volta. Que Deus possa tocar nossa mente, nosso coração, com atos melhores. Que a gente possa levar o melhor aqui, dessa noite, e colocar em prática para a nossa vida. Que Jesus abençoe esse momento. Agradecemos a todos que aqui estão. Uma boa palestra para a gente. Hoje nós teremos a palestra com a Daniela. Hoje o capítulo é capítulo 21, falsos profetas da eternidade. Não é para deixar o computador, certo? Dani, com você. É para sentar e para deitar. Olá, boa noite a todos. Olha que vozinha gostosa, hein? Me deixou nas alturas, aluna. Muito bom. Obrigada, aluna. Obrigada. Para mudar um pouquinho, né, Dani? E primeiro eu quero agradecer a todos essa oportunidade de estudo conjunto aqui conosco. Cada um passa um pouquinho, aprende um pouquinho e vamos assim caminhando no nosso conhecimento da palavra de Cristo, da codificação. Hoje, Kardec, no capítulo 21, como a Luciana disse, itens 10 e 11, nos orienta ao cuidado que devemos ter sobre os falsos profetas na erraticidade. E para começar um pouquinho do nosso estudo, nós vamos começar a falar sobre os profetas. Mas quem eram esses profetas? De acordo com as escrituras antigas, os profetas eram aquelas pessoas superiores moralmente e intelectualmente, que se intercambiavam com as vozes superiores, com os espíritos de luz. Ou seja, eram médiuns ostensivos, né, que revestidos de moralidade e de intelectualidade se comunicavam com os espíritos, sempre com boas intenções, sempre com intenções instrutivas, para deixar para a gente aqui um recado para os encarnados, para nos ajudar no nosso progresso evolutivo. Um exemplo aqui no nosso mundo de profeta é Moisés, né? Moisés, um homem justo, bom, letrado, que veio aqui à Terra, passou por aqui cheio de virtudes, e nos trouxe, se comunicava com os espíritos superiores e nos trouxe aqui os 10 mandamentos, para nos ajudar ao entendimento e começar a nossa caminhada de evolução com comunicações puras das vozes superiores. Porém, Moisés orientava o povo a não se comunicar com os espíritos. Dia que naquela época o povo era mais ignorante, né? Eles não iam conseguir fazer esse intercâmbio de uma maneira com moralidade, com os princípios que devem ser regidos, né? Então ele orientava o povo a não se comunicar, porque podiam trazer falsas mensagens, poderiam ser enganados. Depois veio Jesus, que nos deixou o maior exemplo de amor e de moralidade, com seus atos de caridade e amor ao próximo, nos deixando o Evangelho de Cristo, através dos seus discípulos, e prometendo a última revelação, que veio com Kardec. Kardec nos deixou aqui a codificação escrita, para nos guiar a nossa reforma íntima, e para nos trazer um pouquinho de conhecimento em relação às comunicações dos espíritos. No capítulo 10 do Livro dos Espíritos, nos ensina os tipos de comunicação que os espíritos podem trazer, diferenciando elas como grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. E a partir daí, poderíamos então identificar os falsos profetas. Quem teve a oportunidade de estar aqui conosco nas palestras anteriores, com a Celisa e com o Adriano, nos incentivaram aqui ao estudo dos falsos profetas e nos ensinaram que são aqueles que se revestem de falsa moralidade para semear a discórdia entre os povos.
Eles se encontram na política, nas casas religiosas, nos órgãos públicos e nos órgãos públicos. E eles, em todos os locais que eles podem ascender como líderes e influenciar multidões ao erro. E como os falsos profetas nos induzem ao erro? Eles nos induzem falando aquilo que nós queremos ouvir, aquilo que vai de encontro à nossa moralidade, às nossas ideologias políticas, às vezes estimulando nossa vaidade. Ou seja, os falsos profetas, eles não falam aquilo que a gente precisa ouvir ou aprender. Não, eles falam aquilo que a gente quer ouvir, aquilo que nos seduzem. Porque somos vaidosos. E se eles viessem falar o que precisávamos ouvir, certamente não daríamos tanta importância. Então imagine, se é difícil já identificar um profeta encarnado que nós vemos e ouvimos, imagina os desencarnados, que muitas vezes a gente nem percebe que está nos influenciando, porque nos influencia através dos nossos pensamentos. René Descartes, que foi um filósofo em meados de 1600, já nos advertia que os nossos preconceitos e as nossas precipitações nos cegam, prejudicam o nosso juízo e impedem a descobrir a verdade. Porque temos preconceitos enraizados que vieram com nossos antepassados, que nos ensinaram dentro das nossas casas, que são próprios das nossas falhas, da nossa evolução, né? do período em que nós estamos aqui. Nós estamos progredindo. No passado, não muito distante, existiu o estigma da mãe solteira, o estigma da mulher separada, do homossexual. Nós estamos ainda trabalhando esses nossos preconceitos. Devagarzinho nós estamos caminhando. Ora, quem aqui não deixou de assistir uma palestra, um discurso, um programa de TV instrutivo, porque o apresentador ou palestrante tinha uma ideologia política diferente da sua, ou uma religião que nós acreditamos que não seria ideal, e por isso já não assistimos de cara, a gente não quer nem ouvir, nem tentar entender, né? Nós já afastamos. E os falsos profetas, eles se utilizam exatamente dessas nossas falhas morais, nossas mazelas. E assim como há falsos profetas encarnados, há em muito maior número os desencarnados. E se utilizando das nossas mazelas morais, nos intuem na erraticidade. E quem são esses falsos profetas na erraticidade, né? Quem são os espíritos errantes, na verdade? Os espíritos errantes somos nós mesmos. Né? São nós que, quando desencarna, vai passar um tempinho lá no plano espiritual. Né? Esses espíritos que passam, que se encontram no plano espiritual aguardando a reencarnação, que são considerados como errantes. E eles são errantes porque eles são errados? Não. Eles são errantes porque eles estão nessa transição entre uma encarnação e outra. E a erraticidade não é um sinal de inferioridade. Na verdade, há espíritos errantes de todas as classes, né? Desde do mais ignorante até um pouquinho mais evoluído, exceto aqueles angelicais, os mais puros, que já não tem mais a necessidade de reencarnar, né? E dentre os espíritos da erraticidade, há os falsos profetas, que lutam contra as lições de Cristo, que lutam contra todos os trabalhadores que querem disseminar a palavra de Jesus. E, na verdade, eles são espíritos que foram ignorantes quando encarnados, que se revoltaram por algum motivo com a miséria que sofria, se revoltaram com a doença, não se voltaram a Deus, não se resignaram. São pessoas que se revoltaram também com os falsos profetas, porque foram iludidos,
foram enganados. Em todos os casos, são espíritos ignorantes que perceberam que somos facilmente influenciados, tanto pelos encarnados quanto pelos desencarnados, e se utilizam da nossa mediunidade e das nossas fraquezas para os seus intentos, para nos enganar. De acordo com o Livro dos Espíritos, todos nós somos médiuns. Uns de maior grau, ostensivos, outros de menor. Mas todos nós sofremos a influência dos espíritos. O Livro dos Espíritos nos traz, na questão 459, ensina exatamente isso, quando Allan Kardec pergunta às vozes superiores: que influência os espíritos têm em nossos pensamentos e em nossos atos? E eles respondem: muito mais do que imaginas. Influenciam a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, vejam, imagine como os espíritos podem influenciar, por exemplo, a ordem nos nossos lares, de uma instituição pública ou de uma entidade religiosa. E mais ainda, imagine como uma casa espírita inteira pode ser influenciada por um falso profeta, utilizando-se apenas de um médium. Para conversar com os senhores aqui hoje, como vocês sabem, né, todos nós que somos chamados, a gente tem que procurar estudar um pouquinho, assistir algumas palestras, procurar o tema em alguns livros. E em uma dessas palestras da Federação Espírita, um palestrante estava nos chamando nossa atenção. Em uma certa oportunidade, ele foi chamado a uma casa espírita, porque ali estavam sendo travadas muitas discussões entre os médiuns. Eles estavam sendo levados, os trabalhadores, o grupo deles, estavam sendo diluídos por discussões desnecessárias. E chamaram ele para tentar ajudar, ver o que estava acontecendo e o que ele poderia fazer. Determinado dia, ele foi até a casa espírita e foi recebido amorosamente pelos médiuns da casa, todos eles vestidos de branco. Quando ele percebeu, haviam pétalas de rosa em todos os caminhos, até o local da reunião mediúnica. Ao indagar um dos médiuns que estavam ali, ele disse o seguinte, que um espírito que se apresentava como dirigente espiritual da casa havia orientado os médiuns quando forem se comunicar com espíritos, quando forem receber as orientações espirituais, que eles deveriam se vestir de branco, porque as vibrações de amor seriam maiores e deveriam jogar pétalas pelos caminhos, porque, segundo ele, as comunicações seriam de melhor qualidade. E assim, essa casa, esse grupo, estavam procedendo há um ano, sempre recebendo o mesmo espírito que se manifestava na casa e tomava todo o tempo da reunião mediúnica, se denominando como do alto escalão espiritual. Esse médium convidado se acomodou, né, e começou então a reunião mediúnica. Esse mesmo espírito veio se comunicar. O médium mais experiente e conhecedor da doutrina espírita do Evangelho de Cristo, da codificação, começou a indagar o espírito. Olha, eu vim aqui hoje, né, para participar dessa reunião, mas eu queria saber por quê. Por que os médiuns têm que se vestir de branco? Por que deve jogar essas pétalas pelo caminho? E o espírito comunicante começou a dizer as mesmas coisas, né? E o médium começou a indagá-lo, olha, mas esses rituais, eles são contrários à doutrina espírita, né? Que nos orienta a ter uma fé guiada, uma fé racional, e não se seguir pelo miticismo, que a cor da roupa não vai influenciar o resultado da reunião mediúnica, e que as pétalas de rosa não iriam interferir no resultado e o êxito para ajudar os espíritos sofredores, e que a comunicação não seria nem melhor nem pior, seguindo esses rituais, porque para os espíritos de luz isso não importa, né? O que importa é a intenção do médium. O que importa é a moralidade do espírito comunicante, o grau de bondade ou de maldade dele. No instante, o comunicante, o espírito comunicante, então, cada vez que ele era indagado, ele foi ficando nervoso, perdendo a paciência. Então, se mostrou verdadeiramente quem era ele, né? E
E o objetivo dele, ele disse com todas as letras, bom, o meu objetivo aqui era atrapalhar as reuniões mediúnicas. Porque os espíritos que estavam sendo ajudados aqui, eles estavam sendo recolhidos, estavam indo para outros locais, né? Estavam seguindo a sua caminhada, e esses espíritos ajudavam a espalhar o terror, ajudavam a enganar os médios, ajudavam, enfim, com os seus propósitos de sofrimento. Então, com a minha comunicação, eu fiquei 1 ano aqui atrapalhando as reuniões, e esses espíritos permaneceram exatamente onde eles estavam, sem ajuda. E com essa história, o palestrante quis nos dizer que temos que se guiar pela fé racional, como nos ensina Allan Kardec. Nós temos que desconfiar quando um espírito, quando o médium recebe a comunicação sempre de um único espírito, mesmo ele dizendo coisas mais elevadas, ou se mostrando, ou dizendo que é do alto escalão espiritual. Desconfie quando as comunicações tendem mais a superstições do que pela razão. Pois todas as observações e comunicações dos espíritos, eles devem ser submetidos ao crivo da razão e da lógica. Pois assim fica fácil compreender algum absurdo, alguma tentativa desse espírito comunicante se desvirtuar do caminho da verdade. Lembrando que a doutrina espírita é o tripé: ciência, filosofia e religião. Nessa senda, os espíritos superiores revelam que tudo está na natureza. Nada é sobrenatural, ou seja, não existe milagres, fantasmas. A ciência sempre vai se sobrepor à razão. Os espíritos de luz nos dizem que, se a religião e a ciência se contraporem, acreditem na ciência. Por muitos anos, as nossas religiões aqui no nosso mundo físico criaram alegorias enormes para nos fazerem acreditar, para fazerem temer a Deus. Por exemplo, com o início da humanidade, eles colocaram ali Adão e Eva no paraíso e a expulsão dos mesmos pelo pecado. No entanto, a doutrina espírita nos chama à realidade, nos mostrando que a verdadeira razão nos orienta a estudarmos a ciência, a lembrar que tudo se encandeia na natureza, desde o átomo até o arcanjo. Veja que Kardec também nos chama a razão na questão 50 do Livro dos Espíritos, como pergunta: a espécie humana começou por um só homem? Não. Aqueles que chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a terra. Sobre o assunto, nós também podemos lembrar da ressurreição da carne, onde a Igreja Católica já afastou essa teoria e hoje em dia já trabalha com a reencarnação do espírito. O Livro dos Espíritos ainda salienta que quando as religiões deixarem de criar essas alegorias e se guiarem pela razão ou pela fé raciocinada, elas terão muito mais adeptos, né? Porque nós estamos nessa fase de crescimento, de evolução. Quando se guia pela razão, é muito mais fácil. Quando se guia pela ciência, é muito mais fácil você ter adepto, acreditar numa força maior, acreditar em Deus, que move todas as coisas, que é o arquiteto do universo. Porque onde há inteligência, há uma voz superior, há alguém ali, aquela inteligência mexendo tudo para se ter uma engrenagem na nossa natureza. E por isso que o Espírito da Verdade nos guia, para além de amar uns aos outros, nos instruirmos. Pois só com amor e com conhecimento da lei de Deus que poderemos caminhar a nossa reforma íntima e afastar os falsos profetas da erraticidade. Dessa forma, desconfie se o espírito comunicante disser que não há necessidade do estudo do Evangelho de Jesus, do estudo da codificação. Ledo engano, porque o médium, aquele médium que se comunica sem ter estudado a codificação e o Evangelho de Cristo, ou seja, sem ter a ciência, que pode ser enganado, influenciado ou seduzido, ao invés de se ajudar ou ajudar o próximo, ele pode levar um grupo todo ao erro.
E os falsos profetas querem exatamente isso. Eles querem eles querem atrapalhar na disseminação das lições de Cristo. Eles querem atrapalhar o nosso caminhar. E eles conseguem, porque somos facilmente induzidos, somos vaidosos. Ainda mais quando o espírito comunicante nos enche de elogios, dizendo, olha, de repente ele vem lá e diz, eu sou Chico Xavier, estou me comunicando com você porque você é superior, porque você está seguindo a doutrina espírita, porque você é isso, você é aquilo. Na verdade, eles fazem aquilo para nos induzir, né? Porque um espírito de luz, ele não se importa em se identificar. Né? O mais importante para ele é a moralidade. Isso é ensinado em toda a codificação. Eu vou deixar aqui no nosso grupo dos obreiros um link de uma apostila que, estudando, eu encontrei na internet, uma apostila de todo o apanhado da codificação sobre a necessidade do estudo. Ele foi feito pelo Conselho Federativo dos Espíritas de Minas Gerais, onde em reuniões de trabalho eles chegaram à conclusão da necessidade de um programa estadual do porquê estudar. Eles perceberam nas reuniões mediúnicas que os espíritas estavam estudando pouco a codificação e o Evangelho de Cristo. Então eles resolveram, e essa falta de estudo traz como consequência o atraso no aperfeiçoamento moral das criaturas, retardando assim a missão dos espíritas, do espiritismo na Terra. E assim tiveram essa iniciativa de fazer essa apostila com material fundamentado na codificação, com referências doutrinárias, para que pudesse sensibilizar os ceareiros da mediunidade, da importância de uma prática mediúnica moralizada, segura e consciente, conforme preceitua a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus. Eu pincelei uma frase, que é muito bonita aqui de Jesus, diz o seguinte: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. João, versículo 14, capítulo 26. Essa frase ela foi dita por Jesus na última ceia, quando ele estava preparando os seus discípulos para trabalharem sem sua presença. E nos mostra o amor de Cristo por nós, que não para nunca de trabalhar o nosso crescimento espiritual, onde ele advogou ao Pai para nos trazer a verdade quando estivéssemos preparados para recebê-la. Então a gente tem que aproveitar essa oportunidade divina que nos foi dado para conhecer o Evangelho de Cristo, para conhecer esse Evangelho de amor, para estudar a codificação, que basta querer conhecê-las de verdade, está em nossas mãos. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele explica essa frase para a gente. Ele fala que o Espírito da Verdade e o Consolador seria encaminhado aqui para nós para restabelecer o sentido de todas as coisas. E os homens mais esclarecidos poderiam, enfim, conhecer as coisas no sentido verdadeiro das palavras, pondo fim à luta que desune os filhos do mesmo Pai. E nessa oportunidade, todos trarão a mesma bandeira da caridade. E as coisas serão restabelecidas aqui na Terra, de acordo com os princípios de Cristo. Eu tenho em mim que esse tempo está chegando, né? Nós estamos galgando, nós estamos caminhando para o mundo da regeneração. E com essa transição, com toda a tecnologia que vai chegar junto com ele, que vai afastar boa parte das mazelas que nós temos da nossa matéria, vai chegar a hora de nos voltarmos ao nosso espírito, a trabalhar a nossa reforma íntima. Não que o mundo será perfeito, mas não vamos ter mais falsos profetas, inclusive na erraticidade, né? Porque a espiritualidade, nesse momento, está tratando de tirar esses espíritos mais ignorantes, porque eles nos influenciam muito, né? Acabam nos influenciando aqui todos os dias do nosso caminhar. Então, a espiritualidade, nesse momento, com a transição, vem retirar, vem dar oportunidade
espíritos de uma nova reencarnação para que eles possam ir por uma senda do caminho do amor de Cristo, ou que eles sejam, ou que se eles insistirem na ignorância, eles serão encaminhados por outro mundo um pouco mais atrasado, o mundo material. Então nós precisamos caminhar. E essa regeneração, ela está vindo. Ainda faltam muitos anos, né? Nós estamos caminhando, que tudo aqui é a passos lentos, mas nós estamos caminhando. E nesse mundo da regeneração, nós vamos trabalhar exatamente a frase principal de Cristo, que é amai o próximo como a si mesmo, onde não teremos mais espaço para tanta desigualdade. E a fraternidade, enfim, reinará aqui em nosso mundo. Mas, por ora, sem o conhecimento da doutrina espírita, com as nossas falhas morais próprias da nossa evolução, o médium pode sofrer várias consequências pela influência dos falsos profetas, conforme nos ensina o livro dos médiuns. Com vários tipos de obsessão, desde a obsessão simples, que o espírito se impõe ao médium, ou através da fascinação, que é um pouquinho pior, o espírito utiliza de uma ilusão do pensamento do médium para influenciá-lo, ou através da subjugação, onde o espírito paralisa a vontade do médium. Vejam que as obsessões, elas podem se dar tanto de encarnados para desencarnados, isso, esse mesmo drama do domínio de uma mente sobre a outra, quanto para desencarnado a desencarnado. Então, igualmente, isso desenrola-se no plano espiritual. Essas situações na erraticidade, na verdade, é um reflexo que acontece aqui na nossa órbita terrestre, né? Ou vice-versa. Então, as coisas que acontecem lá também acontecem aqui. No item 11, o capítulo 21 que estamos estudando aqui, nos remete à fala do profeta João, que reproduzo: não acreditei em todo o espírito, experimentai se o espírito são de Deus. 2. Espírito protetor orienta ainda: aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons e os maus espíritos, para, por vossa vez, não vos tornardes falsos profetas. Desculpa, Fê, eu vou um pouquinho mais. Calma, que eu já estou terminando, vou concluir daqui a pouquinho. Então, primeiro, nós precisamos estudar a codificação do Evangelho de Cristo, para saber que os bons espíritos nunca nos constrangem, sempre vão nos influenciar ao bem. Já os espíritos ignorantes, pelo contrário, nós vamos sentir as vibrações dele, as vibrações ruins, que nos vão intuir agressão, seja verbal ou física. Os espíritos bons, diante de um problema, pedem calma e reflexão. Nos ensinam também a não acreditar em um único espírito, especialmente quando este se apresentar como do alto escalão espiritual. Então, se o espírito comunicante insistir ali que ele é Chico Xavier, aí o médium começa a falar: você, né, Chico, que maravilha, então me diz isso, me diz uma coisa, e o espírito começa a ficar nervoso e se mostra quem realmente é. Né? O exemplo do filme do Divaldo Franco, ele nos mostra isso. Quando a guia espiritual dele, que é a Joana de Ângeles, ela só vai se mostrar, só vai se identificar na fase adulta do Divaldo, né? Mas porque os espíritos superiores, eles não precisam se identificar. Eles mostram quem realmente são através das palavras de amor, através da realidade. Por isso, a verdade, o mais importante é a condição do espírito, e não a sua personalidade, o seu grau de bondade ou de maldade. Kardec, no Livro dos Espíritos, item 262, ainda nos diz: se a identidade absoluta dos espíritos é, em muitos casos, uma questão acessória e sem importância, o mesmo já não se dá com a distinção a ser feita entre os bons e os maus espíritos. Pode ser-nos indiferente à individualidade deles, suas qualidades nunca. Então, veja, nós conseguimos distinguir os bons espíritos por suas vibrações. Os bons espíritos nunca vão ser... As suas vibrações sempre vão ser do bem, sempre vão ser boas. Ao contrário dos espíritos ignorantes, que
vamos sentir o mal-estar. Os espíritos de luz jamais irão utilizar palavras de baixo calão. Não vão se utilizar do misticismo, orientando a certos dogmas e superstições. Não vão trazer uma data precisa, nunca, mesmo porque o tempo da espiritualidade é diferente do nosso tempo aqui. Então, desconfiem. Pois os espíritos superiores nos dizem, mais uma vez, que temos que nos orientar pela razão. Um exemplo de uma utilização de um falso profeta, de tempos em tempos nós recebemos uma mensagem. A última foi em meados de outubro de 2018, com a eleição que nós tivemos. Estava sendo compartilhado nas redes sociais, trouxe uma mensagem, um candidato político em um cavalo branco seria o salvador da pátria. Esse é o exemplo do típico falso profeta, que se utiliza de um nome conhecido, que nós amamos, que todos nós amamos, um médium respeitado, para induzir multidões ao erro. Eu lembro que no primeiro ano, quando eu estava estudando nos obreiros, uma trabalhadora veio me falar exatamente dessa mensagem. Puxa, será que é fulano de tal? Eu falei, olha, eu acho que não é ninguém, viu? Mas enfim. Então, hoje em dia, nós temos a possibilidade de verificar se aquela mensagem é verdadeira ou não. Né? As mensagens nas redes sociais, hoje em dia tem vários sites que nos ajudam a identificar uma mensagem verdadeira ou uma falsa mensagem. E também, mesmo que ela seja boa, dependendo do grau dela, do que você vai trazer com ela, melhor não compartilhar. Né? Então, se for uma mensagem edificante, uma mensagem de amor, que vai trazer uma tranquilidade para o próximo, é sempre legal. Uma mensagem destrutiva é bacana, uma mensagem verdadeira. Né? Então, se utilizar sempre da nossa lógica, da nossa razão. Ademais, nós sabemos que as mensagens espíritas, hoje até o Sr. Percy compartilhou ali nos obreiros uma mensagem da Federação Espírita para a gente tomar cuidado, né, dessas mensagens que nós estamos recebendo aí sobre o que nós estamos vivendo hoje. Mas para que a gente possa identificar a veracidade das mensagens, principalmente as mensagens espíritas, a gente tem que perceber que quando há uma comunicação verossímil, todas as casas espíritas, através dos seus médiuns respeitados, a disseminam. A disseminação é muito rápida e provém de um local sério, de um médium sério. Né? Sobre a pandemia que a gente está vivendo hoje, que assola o nosso país, as casas espíritas nos trouxe a comunicação que nós estamos passando por ela, porque trata-se dessa fase que nós estamos vivendo da transição do mundo das expiações e provas para o mundo da regeneração. Vários médiuns sérios, como Divaldo Franco, têm escrito, como nossa irmã Celisa aqui trouxe na última oportunidade da sua palestra, ele psicografou o livro No Rumo do Mundo da Regeneração. Esse livro, em muitos trechos, nos alerta sobre o falso profeta. Nos alertam que eles vêm trazer discórdia entre os trabalhadores da última hora. Eles vêm nos trazer problemas em nossos lares, nas casas espíritas, dissolver grupos. Eles estão tentando, de todo modo, atacar os médiuns. Muitas vezes, através dos seus familiares. Às vezes não consegue atacar o médium porque o médium é sério, ele ora, ele vigia, ele está sempre com a palavra, mas ele vai lá e ataca um familiar, vai lá e tem uma crise de ciúmes, uma ira, causa uma discórdia. Daí você vai lembrar das lições da codificação e vai lembrar que o profeta, ele nos pede calma e reflexão nessas horas. Vai lembrar que não adianta você revidar naquela hora que uma pessoa dentro do seu lar está brava, por algum motivo está com ciúmes. Você vai orar, você vai pedir calma, vai pedir reflexão e vai esperar para conversar com essa pessoa na hora certa. E por fim, como afastamos esses maus espíritos? Através da primeira lição da doutrina espírita. Alguém aqui quer falar?
colocar aqui a lição. Voltamos aí ao Espírito da Verdade, que ele nos intui a amar e nos instruir, porque é só através desses dois princípios que nós trabalharemos mesmo a nossa reforma íntima e afastaremos os falsos profetas da erraticidade. Então, através do amor, da caridade ao próximo, seja ela material ou espiritual, através da bondade, através da humildade. São todas as virtudes que nessa hora você deve utilizar para afastar as vibrações ruins e nos deixar aqui com boas vibrações, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, do qual pede tranquilidade e paz e amor ao próximo. Desculpa, eu passei um pouquinho da hora, mas é isso aí que eu quero fazer. Pensar e não acreditar em tudo aquilo que a gente recebe, em todas as mensagens que a gente vê, né? Eu mesmo já tive uma vez que recebi uma mensagem, achei bonita, coloquei no grupo do Obreiros, alguém falou, isso não é verdade. Eu falei, gente, eu nunca coloco nada, Dani, no grupo do Obreiros. Pra vez que eu coloquei, eu falei, tá vendo? Mas pra gente pensar, né? A gente sempre pensa que tá fazendo bem, tá trazendo uma mensagem aí de alívio, mas muitas vezes é o que você falou, né? Tem que pensar e refletir e realmente ver o fundo de verdade. A gente está no limite do tempo, gente. Alguém quer fazer alguma perguntinha? Eu acho que fizeram aí nas mensagens. Fê, dá uma olhadinha. Deixa eu ver com o apoio aqui com o pessoal da... Quem são os falsos profetas aqui do lado material? Muito obrigada pela pergunta. Obrigada. Os falsos profetas aqui do nosso lado material são os mesmos do lado de lá, na verdade, né? Porque quando os desencarnam, acabam fazendo as mesmas coisas quando não há um aprendizado, né? Então, eles se encontram na política, nas casas religiosas, dentro dos nossos lares, em todos os locais que eles possam intuir multidões ao erro. E, por exemplo, quando você escuta alguém dizer, olha, você doa aqui para Deus e ele vai te dar o paraíso, né? Nós precisamos do seu dinheiro do céu. Então, esse é um tipo de mensagem de um falso profeta, que está te impuindo a lhe dar um valor pensando que o céu pode ser comprado, né? E que o mundo espiritual pode ser levado a ser mercenário desse montante, né? Então, nós temos como identificar esses falsos profetas, né? Aqueles que muitas vezes se revestem, utilizam da palavra de Deus e na verdade, a mensagem subliminar ali é de ódio, né? É de destruir, é de levar grupos a se debaterem, né? Esse é o falso profeta. Nós temos muitos aí que nós vemos na política, né? Nas casas religiosas, infelizmente. Hoje é o nosso Papa, né? O Papa Francisco é uma pessoa simples, humilde, as colocações dele são sempre voltadas para o amor, para a paz de todo mundo, né? Ele acho que é uma pessoa que coloca aí o contrário disso, né? Dos falsos. Ele coloca sempre coisas boas, né, Dani? E tá numa posição... Acho que são essas pessoas que estão em evidências também, elas são sempre testadas, né, Dani, por esse caminho. De ir lá e se corromper e falar coisas que levam a gente talvez para o mau caminho, né? Sim. Mas eu acho que é isso, gente. Eu vou encerrar aqui a sessão de perguntas para a gente poder finalizar por conta do nosso horário. Mas agradeço aí a participação, agradeço, Dani, os esclarecimentos para a gente abrir a nossa mente, para a gente estudar mais, para a gente melhorar aí a nossa condição, o nosso estudo. E é muito importante que a gente sempre procure ler e aprender. E assim a gente vai evoluindo a cada dia um pouquinho, né? Obrigadas a todos aqueles que participaram, gente. E aí eu vou pedir, então, um momento de vibração
Vou pedir a todos aqui presentes que fechem os olhos para que a gente possa elevar a nossa mente, o nosso corpo, que a gente respire profundamente, que a gente possa elevar os nossos pensamentos até Jesus, procurando acalmar a mente e o coração, e que a gente possa pedir uma vibração para o nosso planeta, imaginando que o nosso planeta venha com uma luz clara, uma luz que possa descer a todos os nossos irmãos espirituais, seja em qualquer parte do mundo, para que eles possam receber ajuda, possam receber luz, para que os nossos governantes possam receber uma intuição, possam estar presente aos médicos, a toda a equipe envolvida aos cuidados, a essa pandemia, que possam cada vez achar mais soluções necessárias para esse nosso momento. Vibremos. Agora fazemos uma pausa para vibrarmos pelos nossos lares, o lugar que nós temos a nossa casa, com a nossa família, com nossos animais, com pessoas queridas, para que a gente possa vibrar por todos os ambientes da nossa casa, que a gente possa ir pelo pensamento, ir até as pessoas necessitadas, aquelas pessoas com maiores dificuldades, que nós possamos vibrar pelos nossos lares e pelos presentes em nossos lares. Vibremos, Senhor. Vibremos, Senhor, por todos aquelas pessoas doentes, pelos hospitais, pelos mais necessitados, pelos familiares das pessoas adoecidas. Vibremos por aquelas pessoas que precisam de um local em hospital, para que tenham um pouco de paz, para que Deus conforte a todos eles. Agradecemos ao Mestre por este momento, por essa noite, que Deus consiga tocar os nossos corações de paz, de amor, para que a gente possa fazer um pouquinho melhor amanhã do que a gente foi hoje, que a gente possa aprender, que quando a gente tem alguma dúvida, a gente possa elevar nosso pensamento a Deus e pedir ao nosso anjo da guarda, ao nosso protetor, que nos oriente e nos guarde sempre, nos dê a melhor coisa. Antes de falarmos algo difícil, que a gente pense um pouquinho, que a gente reflita sobre isso e dê sempre uma palavra de conforto e de paz àqueles que precisam. Agradecemos ao Mestre por esse momento, agradecemos ao Obreiros, que nos coloca aqui sempre com coisas boas, confortando o nosso coração e a nossa mente. E pedimos ao Mestre que tenhamos uma boa semana, que possamos sempre fazer o nosso melhor, que a gente possa ir devagar se libertando para a gente viver tempos melhores. Obrigada ao Mestre por esse momento, que Deus os abençoe e proteja sempre, e agradecemos a todos presentes aqui. Boa noite, gente. Muito obrigada. Boa noite.